Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1261 dos recursos repetitivos, julgado pela segunda sessão do STJ. O precedente definiu duas teses importantes sobre o bem de família. Primeiro, a exceção à impenhorabilidade do imóvel hipotecado só se aplica quando a dívida tiver sido construída em benefício da entidade familiar. Segundo, determinou como deve ser distribuído o ônus da prova em casos envolvendo sócios de pessoa jurídica e a penhorabilidade do bem. A decisão impacta diretamente a interpretação do artigo 3º, inciso 5 da Lei 8.009 de 1990, reforçando a proteção do direito fundamental à moradia, mas sem tornar a garantia do bem de família absoluta. Ela também estabelece parâmetros claros sobre a boa-fé e a responsabilidade de devedores que ofereçam um imóvel como garantia, evitando comportamentos contraditórios. E para entender melhor tudo isso, os fundamentos da decisão, o equilíbrio entre proteção familiar e direitos dos credores, os efeitos práticos desses precedentes qualificados para o sistema de justiça, eu converso agora com a advogada, mestre e doutora em Direito Civil, Eliene Bastos. Doutora Eliene, seja muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Eu agradeço, Thiago. E quero parabenizar inicialmente o programa, né, a iniciativa, parabenizar você, a Janaína que falou comigo, a Clarissa, pelo compromisso de transmitir as decisões que impactam, como você disse inicialmente, na vida das pessoas, né, e uniformizam as leis do nosso país, que é muito importante, porque nesse caso específico, a comunicação, o alcance da comunicação de vocês é um alcance muito relevante, né, para divulgar as decisões que vão dizer respeito especificamente às famílias do Brasil, né, às famílias brasileiras. Então eu quero dizer da minha alegria de estar aqui e poder contribuir de alguma forma para refletir na minha perspectiva de advogada, né? E é isso, estou aqui à disposição. Ok, doutora Eliene, começa explicando então para quem nos acompanha como que a segunda sessão do STJ delimitou aí a impenhorabilidade do bem de família em situações de hipoteca. O entendimento da segunda sessão, ele foi no sentido de que o bem deixa de ser penhorado, como você já disse na sua introdução, em duas situações, né? Quando ele for dado em garantia, mas a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar. E o outro, e a outra hipótese da proteção legal ser rechaçada, é quando os sócios da empresa, da pessoa jurídica, algum dos sócios que é dono daquele imóvel, aí compete a eles demonstrar, o ônus da prova vai ser dividido. Essa decisão foi importante nesse sentido. Vai ter a obrigação de provar um pouco por parte do credor e um pouco por parte daquele que ofereceu o imóvel em garantia. Ou seja, o credor vai ter que provar que foi em benefício da família e o devedor vai ter que provar que não foi em benefício da família para poder gozar da impenhorabilidade, né? Mas uma coisa eu acho que é bom, Thiago, a gente falar um pouco assim, o que é a penhora, né? A penhora é a constrição do bem, né, para a satisfação de um crédito. E no caso aqui, a gente está falando a penhora de bens imóveis, de um único bem imóvel, na verdade, que é aquele bem destinado à família, à moradia da família, né? E a gente tem, então, na lei, que você também se referiu a ela na sua introdução, a Lei 8.009 de 1990, que diz que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, que a gente fala entidade, mas é o núcleo familiar, né? É impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo hipóteses previstas na lei. Então, quer dizer, se não for de dívida comercial,
de dívida fiscal ou civil, previdenciária. Então, esse bem vai poder ser dado em garantia, ou vai poder ser oferecido em garantia, ou vai poder ser penhorado. Isso é o que fala o artigo 1º da lei. Nessa situação, é bom, eu gostaria de citar aqui um livro que tem do ministro Fachin, que é o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Nesse livro, ele fala que o tema central do nosso sistema jurídico é de que toda pessoa deve ter garantido um patrimônio mínimo juridicamente protegido, que seria esse patrimônio para garantir uma vida digna, né? Então, nesse livro é interessante, ele não tem mais edição nova, eu acho que a última edição dele foi de 2006, mas ele sustenta, então, que o patrimônio não é o patrimônio, então não significa que deve ser para garantia dos credores, preferencialmente. Não, o patrimônio ele deve funcionar como um instrumento de proteção da pessoa humana, né? Então, isso significa que esse acervo patrimonial indispensável à existência, uma existência digna, esse patrimônio, ele tem que ser protegido. Então, ele não pode ser totalmente sacrificado em favor de algum credor ou de interesses econômicos que a gente sabe que estão sempre, na verdade, prevalecendo, né? Então, o fundamento que nós temos é da Constituição, é da dignidade da pessoa humana. Então, o centro de todo o eixo do nosso sistema legislativo é a pessoa e a sua dignidade. E é nesse sentido, então, que a impenhorabilidade ela vai funcionar. A gente tem, por exemplo, a do próprio bem de família, que é esse bem destinado à moradia, né? Porque a moradia, a gente sabe que é um item essencial para a nossa dignidade. Então, a penhorabilidade do bem de família é um tipo dessa visão desse patrimônio mínimo. A proteção também que é dada aos salários, né? Por quê? Porque tem conotação alimentar, então a gente precisa dessa proteção. A gente deve sempre lembrar também que houve uma mudança assim, da perspectiva, porque a gente está falando aqui de direito civil especificamente, quando a gente está falando de penhorabilidade, está lá no nosso sistema do direito civil. Mas o direito civil ele precisa sempre de estar atrelado aos parâmetros constitucionais. Então, a gente fala hoje, inclusive, do direito civil constitucional, né? Do direito civil constitucionalizado, que deve ser o marco, então, para qualquer parâmetro. Então, em síntese, eu quero dizer, então, que existe um patrimônio, esse patrimônio, ele, no que toca especificamente o imóvel que destina à moradia da família, ele goza, então, de uma proteção legal. O que a segunda turma vem dizer, que fala assim, então vai ter exceções, né? Porque já existe na lei, mas ele vem desmiuçar e dizer, vai ter exceção com relação a essa impenhorabilidade. Doutora Eliane, e quais os critérios que o STJ utiliza para definir se a dívida hipotecária reverteu em benefício da entidade familiar? Tiago, é muito interessante a gente pensar quais os critérios, porque realmente eles só podem ser critérios a partir daquilo que eu falei inicialmente, que é da interpretação civil constitucional, né? Porque se de um lado nós temos o direito à moradia, que integra a própria dignidade, nós temos do outro alguém que tem um crédito e que, obviamente, tem o direito de receber, mas tem que haver o equilíbrio, ainda mais nosso sistema capitalista voraz. Esse equilíbrio é quem determina, então, são os intérpretes, né? Então, é sempre bom lembrar as situações da vida que acontecem, independente do direito, né? Porque o direito também, ele é um instrumento de ordem social, mas ele nem sempre prevê tudo, né? Então, na medida que os fatos vão acontecendo, a gente vai precisar do intérprete. O intérprete é que a gente está falando especificamente dos julgadores, dos ministros julgadores da segunda sessão, mas o intérprete também é o advogado que pega ali, né, que vai receber o caso e vai dar também o direcionamento segundo a sua interpretação. Então, o que eu estou dizendo é que é importante que o intérprete ele vá estabelecendo esses padrões que sustentam os valores da nossa sociedade, a partir da Constituição Federal, como eu disse,
como um parâmetro maior, né? Então, eu acho que nós estamos ainda muito enraigados a alguns comportamentos. Quando a gente fala de bem de família, a gente está falando de uma família. A gente está falando de como é que funciona, né? Como é que é dado em garantir esse bem. As nossas estruturas ainda contam com um sistema muito patriarcal. Então, a gente sabe da igualdade dos direitos, a gente sabe de tudo isso, mas ainda existe na prática muita diferença entre os direitos que são exercidos pelos homens, né? As funções que são exercidas pelos homens dentro da família e as funções que são exercidas pela mulher. Ao homem é mais dado aquele lugar de negociador, de pessoa provedor, né? A gente está falando, né, do nosso Brasil, que são muitos Brasis, né, Thiago? Então, a mulher é mais aquele lugar de cuidadora, pode eventualmente também ter a sua profissão, tudo, mas esses aspectos negociais, né, onde um bem é dado em garantia, onde se contrai uma dívida que vai ter depois uma punição da constrição patrimonial, esse lugar às vezes é muito ocupado pelos homens. Então vamos supor uma situação onde um casal tem uma casa onde a família reside e o marido exerce uma atividade empresarial e por algum insucesso fica endividado. E a casa de propriedade do casal, ela é penhorada, sofre uma constrição patrimonial de uma determinação judicial. Então, nesse caso, às vezes pode surgir algum tipo de problema processual, que uma falta de citação da esposa. Isso a gente está falando, por exemplo, do casamento, que fica até mais fácil do credor saber que a pessoa é casada. Mas quando, por exemplo, tem uma união estável, ou quando a gente está falando de um bem de família que pode ser, nesse caso específico, que é um bem de família que não estava ali no radar do próprio devedor, que poderia receber algum tipo de constrição. Essa esposa pode descobrir depois do processo das questões processuais estarem avançadas. Como é que fica a situação dessa esposa? Pode gerar várias discussões, né? Vamos supor, se ela entra com uma exceção de pré-executividade, aí o juiz pega e diz, não é exceção de pré-executividade, você perdeu o prazo, seria, no caso, uma impugnação à penhora. Pode decorrer várias discussões em relação a isso. Por exemplo, se houve excesso de penhora, ela vai poder discutir? Não vai, porque teria que ser na impugnação. Aí já começa um problema processual, é isso que eu estou querendo dizer, assim. Poderia dizer, eu não tive chance de poder pagar a dívida. Ou a pessoa começa, no caso a esposa, se ela começar a questionar demais, ela pode ser penalizada pelo abuso do poder de recorrer, por exemplo. Ela pode ser tida como uma litigante de má-fé. Pode haver vários tipos de repercussão. E aqui eu tenho um caso específico que aconteceu isso, que houve um entendimento de que haveria tido uma preclusão consumativa no caso da esposa, que nem se aplica. Aí entra uma outra discussão também, principiológica, conceitual. O que é preclusão consumativa, o que é preclusão temporal, e aí a coisa pode andar, enfim. Como é que esse entendimento de preclusão pode mitigar uma coisa que a gente tem ali definido? Não, a proteção legal é de impenhorabilidade. Não pode ser penhorado aonde a família reside. Mas nesse caso que eu estou citando, não teve mérito para dizer, é protegido ou não é protegido. Se entra numa discussão processual, que é muito justa, é claro que a gente tem que ter regras para isso, mas você percebe que ali, neste caso, há uma mitigação da questão de mérito mesmo. Então, eu gosto sempre de lembrar que ainda é uma coisa ainda muito incipiente,
no nosso Superior Tribunal de Justiça, mas que eu acredito muito que em algum momento isso vai passar a ser uma realidade, como é, por exemplo, no Superior Tribunal do Trabalho, a invocação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, para qualquer interpretação, mesmo esse parâmetro indicado pela segunda seção, a gente tem que ter a perspectiva das questões de gênero que ainda permeiam muito as nossas famílias. Então, as lentes de gênero, elas permitem ter esse olhar ampliado mesmo, né? De que ali é uma situação onde existe uma família, existe pessoas que precisam dessa moradia, existem pessoas que têm algum tipo de dependência, ou são menores de idade, ou são pessoas idosas. Então, é sempre importante a gente ter também em mente que, mesmo se tratando de recurso repetitivo, mesmo se tratando de um tema que foi, de uma certa forma, uniformizado pela segunda seção, a dignidade do devedor e a efetividade da execução, elas precisam estar equilibradas quando envolve exatamente o que a gente chama de família, né? Doutora, e como é que é definido o ônus da prova em casos de bens de família dados em garantia por sócios de pessoas jurídicas? Neste caso, como foi definido pelo tema 1261, o ônus ele é distribuído, né? O bem foi dado em garantia pelo sócio, né? E o sócio, então, ele tem que provar que não foi revertido em benefício da família, ele como devedor. Enquanto que o credor tem que provar que a dívida foi contraída para beneficiar aquela família. Então, aí o ônus da prova, ele é dividido, né? Por que a proteção do bem de família ela não é considerada absoluta, doutora? Eu acho importante, Tiago, a gente pensar assim, ó, que o bem de família, ele é bem de família em duas situações. Quando ele é dado em garantia e quando ele não é dado em garantia. Em duas situações. Quando ele não é dado em garantia, significa que a pessoa vai estar com uma dívida ali, pessoal, vamos ali fazer uma investigação para ver qual é o patrimônio que pode fazer frente a essa dívida. Tem esse patrimônio, é um imóvel residencial. Tá. Então vamos puxar ele aqui para receber a constrição, vou indicar aqui para o juiz e o juiz vai efetivar a penhora. Ou então a própria parte dá em garantia, né? Então, na primeira situação, onde ele é dado em garantia, existe uma manifestação da vontade da pessoa. Então, o devedor, ele ali exerce a autonomia dele quando ele oferece o bem, né? Então, existe uma presunção da boa-fé dele quando ele entrega o bem. E que impede ele de depois alegar a proteção legal. Vai falar, ele entrega o bem, ele já está sabendo qual é a regra do jogo, depois vai ter um comportamento contraditório àquele que ele tinha inicialmente feito. Então, isso é proibido, porque isso, obviamente, não gera a segurança jurídica que se espera, porque o credor estava confiando quando ele indicou aquele bem, então, poderia fazer frente à dívida se não pudesse ser paga. É o caso, por exemplo, do financiamento imobiliário, quando se entrega, se quer um financiamento para adquirir aquele próprio imóvel, né? Então é natural que ali não estaria dada a proteção legal, porque ainda não se constituiu, né, o patrimônio de verdade daquela família. Ou mesmo para a construção do imóvel. Então, você dá em garantia para construir. Então, nesses casos, não tem como chamar a proteção legal da proibição da penhora, né? E a segunda situação é quando se não é dado em garantia. Então, mas vão existir limites para essa penhora, porque não pode ser penhorado em algumas situações, porque, como a gente viu, a dignidade da pessoa também está em função da moradia, né? Então, a gente pensa no mínimo existencial. O mínimo existencial evita o desamparo do devedor. Então, a gente também tem a questão da função social da propriedade. Então, uma forma de garantia
uma garantia que não é a garantia só que está na lei, é uma forma de garantir na prática, né? O que a gente chama de a justiça substancial, né? No caso, por exemplo, aí tem exceções também. Se tiver uma dívida alimentar, aí se tem o equilíbrio, né? Do qual é o credor. O credor de alimentos é uma pessoa. Aí eu quero citar um exemplo aqui de uma criança. O credor alimentar, nesse caso, ele precisa de ter condições para alcançar uma autonomia, né? Uma fase adulta com maior autonomia possível. E para isso precisa de se alimentar. Os alimentos vão garantir a subsistência e o desenvolvimento saudável para a criança fazer essa travessia, né? Adolescência até a fase adulta, onde se tem autonomia. Então, esse crédito alimentar, ele teria nesse parâmetro de equilíbrio, ele teria preferência, então seria mitigada a questão da imperabilidade do bem de família para efeitos de pagamento de pensão alimentícia. Então, mais uma vez, só lembrando assim, então é a dignidade do devedor mais a efetividade da execução. A efetividade da execução, em alguns momentos, ela vai ter que ser vista também no mérito dela, né? Então, o que significa relativizar? Quando a gente fala que, então, relativiza em função desses outros direitos que estão envolvidos, né? Porque a regra é que não é penhorável. Não se pode penhorar, mas existe a exceção e que, claro que, às vezes se torna, dependendo do caso, se torna um assunto um pouco complexo, né? Porque em torno das situações que podem ser rechaçadas essa penhorabilidade, né? Como eu disse, a dívida relacionada ao próprio bem, tudo bem, já está ali previsto. Porque há um entendimento, por exemplo, de que houve uma renúncia, né, à proteção legal, quando é oferecido o bem também. Mas existem controvérsias em relação a isso, por exemplo, das dívidas dos sócios, das empresas, né? Até que ponto ali o cônjuge que estava à margem dessa atividade empresarial pode ser prejudicado e com não só o cônjuge, né, o companheiro ou a pessoa que dependa dessa moradia também. A questão também, às vezes, de ser um bem muito maior do que a dívida, e também isso pode gerar controvérsia. A questão também da fiança, que, por exemplo, a pessoa é fiador de uma outra num contrato de locação. Aí o outro não paga o contrato de locação, aí vai ser a moradia daquela pessoa que vai ser dada em garantia, vai ser penhorada para satisfação do débito. Então, isso é justo, não é justo? Há sempre muita discussão, muita controvérsia em relação a isso. Doutora Eliane, de forma objetiva, de que maneira os precedentes qualificados ajudam a uniformizar a interpretação de leis complexas como a Lei 8.009? A diretriz que deve ser perseguida é quando ele for dado em garantia e a dívida foi constituída em benefício da família. E quando um dos sócios da pessoa jurídica sejam proprietários do bem dado em garantia, a regra é da penhorabilidade. Então, compete aos proprietários. Eu estou falando proprietários porque eu estou considerando família, né? Apesar de que família pode ser só uma pessoa, eu estou considerando que compete a proprietário do imóvel ou aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar. Então, compete o ônus da prova do débito que reverteu, aos credores vai competir ao ônus da prova de mostrar, não, essa dívida foi contraída para que houvesse o benefício da família. E qual que é a importância de ter decisões do STJ que sirvam aí de referência para tribunais de todo o país? A previsibilidade, né, Tiago? A previsibilidade, a segurança jurídica, reafirmar os nossos valores constitucionais, por exemplo, da boa-fé. Eu, como advogada há 32 anos, assim, eu estou do lado de cá, né? Assim, então a gente recebe as demandas diretamente, assim, das aflições, das angústias, né, da nossa vida. Então, a dificuldade é no engessamento da interpretação dos direitos envolvidos, porque são vários direitos envolvidos quando a gente está falando de família. Porque
Quando a gente fala de família, a gente também deve sempre pensar na pluralidade que existe, e a Constituição protege todas elas, né? Então, não existe uma família de primeira classe e outra de segunda classe. Então, essa complexidade pode, às vezes, passar despercebido pelo julgador, né? Aquela especificidade ali daquela família, como é que foi contraída aquela dívida sem que ele tivesse sido dado em garantia? Será que todas as pessoas estão participando do processo, estão sendo ouvidas, né? Então, é nesse sentido que às vezes a gente pode ter algum tipo de interpretação mais engessada. E como que a definição de teses aqui pelo STJ influencia na segurança jurídica de credores e famílias? Esse repetitivo, esse entendimento, ele facilita também para os credores, porque fica mais previsível o tipo de certificação que você precisa de ter da situação do bem para contratar de maneira mais efetiva. Olha, um exemplo, quando existe união estável, que também, como eu disse, está protegida, nesses casos pode ter algum tipo de invisibilidade, né? Mas no casamento, por exemplo, o credor pode se certificar. O credor pode se certificar, inclusive, com relação à união estável, fazendo com que o devedor declare, né? Porque aí também tem a questão da boa-fé, se ele declarar que ele não vive união estável, mas mesmo assim pode ter esse terceiro que não participou, né? Então, quando for dado em garantia e a dívida for revestida em benefício da entidade familiar, então vai ser penhorado. E quando os sócios da pessoa jurídica forem proprietários do imóvel dado em garantia, a regra é da penhorabilidade também, né? Então, é isso. E qual que é aí o papel do precedente qualificado, né, para evitar decisões contraditórias sobre o mesmo tema em diferentes instâncias do país? Sim, a gente vive muitas realidades no nosso país. Então, quando o STJ ele firma um entendimento desse repetitivo, auxilia, né, para que o céu não seja o limite, né? A gente está falando ali de parâmetros que devem ser observados, tanto pelo juiz de primeiro grau, né, da Justiça Comum, quanto também pelos tribunais do país. Como que a jurisprudência consolidada ajuda e também advogados a orientar também melhor os clientes, né? Da mesma forma, por exemplo, quando você vai fazer um contrato, você já pode ter ali a previsibilidade do entendimento. Então, falar, não, esse bem aqui não pode ser dado em garantia, então não vamos contratar. Esse tipo de orientação, o advogado ele pode fazer com mais previsibilidade, né? Como que a consolidação desses precedentes afeta a previsibilidade, como a senhora acabou de dizer, dessas decisões judiciais em casos semelhantes? É o equilíbrio que a gente sempre espera que tenha, que é da previsibilidade e dos parâmetros, mas também que não tem um engesamento para não ver outras situações que podem ser ali mitigadas naquilo que a gente não pode mitigar, que é a dignidade, né, que é a moradia. Para a gente finalizar, doutora, quais são os efeitos práticos para o dia a dia do judiciário e das partes quando um precedente qualificado é aplicado em larga escala? É que a gente tem que ter uma uniformização mesmo, porque senão as interpretações elas são muito distintas, né? Porque o intérprete ele pode ser imparcial, mas ele não é neutro. Ele está ali sujeito às suas referências, né? Da sua educação familiar, do seu bairro, da sua cidade, da sua cultura, e a gente sabe o quanto que o nosso país é grande. Então, para que não fique esse parâmetro sem uniformidade, o STJ, então, nos traz esse repetitivo que dá esse parâmetro. Então, é importante, sim. Ok, doutora Eliene Bastos, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente e pelos esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, Thiago. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, eu lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.